Olá, hoje a gente vai olhar para um filme bem conhecido do cinema cristão. Deus não está morto, só que por um ângulo que, olha, talvez ninguém esperasse. A ideia aqui não é entrar no debate religioso, mas sim analisar a história como se fosse, literalmente, uma aula sobre como a nossa convicção pode manifestar uma nova realidade. Pois é, essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. E se a jornada daquele estudante, defendendo a fé dele, for na verdade um manual prático, um passo a passo, sobre o poder que a mente tem de moldar o mundo à nossa volta? Vamos investigar isso. Certo, vamos lá. Para além da discussão filosófica, o que o filme mostra é uma lição muito poderosa sobre o que a gente pode chamar de frequência da convicção. Pensa nisso como a energia, a vibe que uma pessoa emite quando ela está 100% decidida sobre alguma coisa, sem nenhuma dúvida. O que a história faz é mostrar, de um jeito bem claro, como uma intenção focada e pura consegue alterar a energia de um lugar inteiro. É quase um estudo de caso sobre o poder que uma única pessoa ganha quando está totalmente alinhada com a sua verdade, sabe? E o conflito principal da história? Bom, a gente pode enxergar não como um debate de ideias, mas sim como um choque, um verdadeiro cabo de guerra entre duas frequências energéticas dominantes, a do professor e a do aluno. E aqui está o contraste que define tudo. De um lado, o Josh Wheaton, que está operando a partir de uma intenção totalmente pura, alinhada. Do outro, o professor Hudson, cuja frequência é moldada pelo cinismo, pela necessidade de controle e, lá no fundo, por uma dor muito antiga, uma dor reprimida. Lembra daquela ordem inicial do professor? Escrevam Deus está morto. Então, isso é um exemplo perfeito do que se chama de imposição de realidade. É uma tentativa de forçar todo mundo ali a entrar na frequência dele, aceitar a realidade dele como a única verdade possível. E aqui está o ponto de virada, a recusa do Josh. Esse é o primeiríssimo e o mais importante passo de qualquer manifestação. É aquele momento em que a sua verdade interna se torna mais forte do que a realidade externa, por mais assustadora que ela pareça. É decidir confiar no que se sente e não no que se vê. Olhando por essa lente, a jornada toda do protagonista vira um processo bem claro de manifestação. Dá para dividir em 4 etapas, sabe? 4 passos que, na teoria, podem ser usados para criar qualquer nova realidade. Então, o processo é assim. Primeiro vem o desafio, que é escolher o seu alinhamento interno. Depois, a preparação, onde você alimenta o subconsciente. Isso leva ao colapso das crenças limitantes do oponente. E, por fim, acontece o efeito dominó, que cria uma ressonância em todo mundo. Vamos ver cada um deles. O estudo intenso do Josh não é só sobre ele coletar fatos e argumentos. Aquilo é um ato de visualização. Ele está, na verdade, eliminando qualquer pingo de dúvida e fortalecendo a própria crença. Ele está construindo uma realidade na mente dele que já venceu. Ele se torna um sinal tão forte que o equilíbrio da sala começa a mudar. Isso nos leva direto ao professor Hudson. Nesses termos de lei da atração, ele é a personificação das crenças limitantes. O ateísmo dele não vem da lógica pura, vem de uma ferida, de uma perda lá do passado que funciona como um bloqueio de energia. Ele opera a partir de uma frequência de falta, de abandono. E então a gente chega no ponto de ruptura. No meio do debate, o Josh faz a pergunta que muda o jogo completamente. Essa frase simples é o que quebra a armadura do professor, porque tira a batalha do campo das ideias e leva para o campo puramente vibracional. O que essa pergunta faz é forçar o professor a encarar a energia real por trás de tudo. Não era descrença, era mágoa. E quando essa máscara cai, a frequência de controle dele simplesmente desmorona. Uma mentira interna, quando é exposta, perde toda a sua força. E isso nos leva ao último passo, o efeito dominó. O Josh começa sozinho, mas por manter a convicção dele firme, ele cria uma ressonância tão forte que começa a contagiar os outros. Isso mostra um princípio fundamental. Uma única pessoa em alinhamento perfeito é muito mais poderosa do que milhares que não estão. Então, aquela cena final, com os alunos se levantando, não é sobre pressão de grupo. É a manifestação física de uma nova realidade que foi criada ali, naquela sala. O ambiente, finalmente, se rende à vibração que o Josh sustentou com tanta força desde o comecinho. Agora, para deixar tudo ainda mais claro, vamos fazer um paralelo direto. Cada elemento importante do filme se encaixa como uma luva num conceito central da lei da atração. Olha só que interessante. A folha de papel para assinar é a pressão do mundo para a gente desistir. A solidão do Josh no começo é aquela fase difícil onde a gente tem que sustentar a visão sem apoio nenhum.
O debate é o trabalho mental que a gente faz para reprogramar a realidade. O trauma do professor é o clássico bloqueio energético. E os alunos se levantando no final, essa é a colheita, um momento em que o mundo físico se alinha com a nossa convicção interna. Certo. Então, no final das contas, o que tudo isso quer dizer? A lição do filme vai muito além da história em si. Ela se expande para uma mensagem universal sobre o poder que a nossa verdade interior tem. Na essência, dá para ver Deus não está morto como uma parábola sobre o poder de não se conformar. O mundo vive nos apresentando regras do jogo, dizendo o que é e o que não é possível. A história mostra o que acontece quando alguém simplesmente se recusa a jogar esse jogo. E dá até pra gente ver os personagens como arquétipos da nossa própria luta interna. O professor Hudson é aquela voz do ego, sabe? Cheio de medo, baseado em dor passada, que fica dizendo, é melhor desistir. Já o Josh Whedon representa o nosso eu superior, aquela parte nossa que sabe a verdade e não abre mão dela. E a conclusão é brilhante. Quando uma pessoa tem a coragem de sustentar uma verdade interna, não importa o tamanho da oposição, o próprio tecido da realidade se reorganiza para refletir e para validar essa convicção. É impressionante. Portanto, a pergunta que fica no ar depois dessa análise não é uma questão de teologia. É uma questão muito mais pessoal. De onde vem a coragem para a gente vibrar na frequência daquilo em que acreditamos, para sustentar a nossa verdade, mesmo quando o mundo inteiro está dizendo o contrário? Fica aí a reflexão.